Fala, meus queridos, vocês estão bem? Tudo na paz? Eu espero que sim. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre história da igreja e na aula passada nós trabalhamos um pouquinho sobre como eram os cultos nos primórdios da igreja cristã. Foi uma segunda aula complementar aqui, falando um pouquinho sobre esse tema. Caso você ainda não tenha escutado a nossa aula anterior, eu te encorajo a ouvi-la, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais um importante estandarte da Reforma Protestante, que é o sola gratia, somente a graça. E até aqui nós vimos como Lutero se levantou, né, dentro da Reforma Protestante, como ele se armou contra o sistema católico romano de indulgências, peregrinações, penitências e a doutrina do purgatório, entre outras heresias das quais nós já destacamos, né? Em que a igreja medieval entendia que era uma forma de salvar-se a si mesmo e também até pessoas que já tinham falecido. Certo? Geralmente se define graça, né, como sendo aquele favor não merecido. Ou seja, significa que Deus nos concedeu, né, alguma coisa sem levar em conta o fato de que não merecemos receber nada da parte dele, né, a não ser a justa ira e condenação eterna. Então, na verdade, nós somos mais do que imerecedores, nós somos indignos da graça de Deus. E qual que era o pensamento dos reformadores sobre esse ponto, sobre o sola gratia, o sola gratia, tá? Eles entendiam e respondiam essa indagação do que significa graça, né? Fazendo uma distinção entre graça salvífica e graça comum. E nós vamos explicar de forma rápida essas duas graças aí, que eram administradas de forma diferente, tá? É uma mesma graça, mas aplicada de forma distinta. Começando então com a graça comum, tá? O que significa a graça comum? Vamos entender que, olhando para a palavra do Senhor, né, nós vemos um Deus misericordioso, bondoso, e que, seguindo então os seus instintos comuns, Deus abençoa a humanidade, isto é, todas as pessoas em geral, com o sustento, com a saúde, com prosperidade, com virtudes e também com a alegria. É isso que nós chamamos de graça comum. Significa aquela graça que Deus dá a todos, sem distinção de religião, de fé, né, ou de moralidade ou merecimento. E é óbvio, né, que essa graça não salva ninguém, apesar de abençoar, inclusive, aqueles que não são salvos. Entretanto, né, Deus reserva a sua graça especial, aquilo que também é chamado de graça salvífica para os seus eleitos. Então, dentro da teologia ensinada pelos reformadores, havia essa distinção entre graça comum e graça especial ou salvífica. Então, essa graça é concedida somente para os seus eleitos. É a concessão do perdão de pecados e a vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo. E eu quero enfatizar, né, que essa graça especial, de acordo com a teologia dos reformadores, ela não é dada a todas as pessoas, mas oferecida de maneira irresistível apenas na vida dos eleitos de Deus, tá? Como veremos mais adiante em nossas aulas que seguirão os próximos módulos. Isso aqui é um assunto para uma disciplina que nós chamamos de soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Certo? Bom, então os reformadores entenderam que o ensino bíblico era que a salvação, né, dos pecadores era resultado da graça de Deus do começo ao fim e que o pecador não participa em nenhum sentido de sua própria salvação. E nesse ponto, os reformadores divergiam radicalmente do ensino do catolicismo romano.
Começando aí com o adjetivo somente, né? Que destacava o ponto central dessa diferença. No catolicismo romano, né, eles não negavam a graça de Deus, mas também jamais poderiam aceitar que somente a graça que salvava o pecador, porque para ela, vamos lembrar aqui, a graça salvadora era apenas um impulso dado por Deus para ajudar o pecador no processo de salvar a si mesmo através dos sacramentos ministrados pela igreja. Agora uma perguntinha para nós pensarmos juntos aqui. Por que os reformadores insistiram tanto nessa doutrina do somente a graça? Porque eles enfatizaram tanto esse ponto também. Eles fizeram isso por várias razões. Nós poderíamos destacar aqui, ficar destacando vários pontos, mas eu vou tentar dar uma pincelada em apenas alguma delas, tá? Então, qual era o pensamento da igreja medieval sobre a graça de Deus? Como é que eles entendiam a administração da graça de Deus para salvar o pecador? Ela entendia que essa graça, a graça salvadora, era sacramental. Isso concedida por Deus mediante a igreja, através dos sacramentos, como nós vimos nas primeiras aulas, né? O batismo, a confirmação, a penitência, a extremunção e por aí vai, né? Então, para ser salvo, o pecador precisava participar regularmente desses sacramentos, através dos quais a igreja administrava a graça de Deus. Portanto, não se podia falar de salvação pela graça somente, pois o pecador atuava em conjunto com a igreja para ser salvo de seus pecados. E como nós já falamos, enfatizamos várias vezes nas nossas aulas, inclusive também nas aulas complementares, dando algumas luzes sobre o assunto, principalmente na nossa segunda aula, falando sobre a Contra-Reforma, né? Eles centralizavam ali no Concílio de Trento as suas reações bem enfáticas, né, contra a doutrina do somente a graça. Eles consideravam amaldiçoados aqueles que defendiam essa doutrina sobre a justificação pela fé, o só da Escritura e somente a salvação pela graça de Deus. Então, no concílio, eles reafirmaram o seu entendimento de que a salvação é um processo de cooperação do pecador com Deus para a salvação mediante a graça que lhe é dada através dos sacramentos. Então, afinal de contas, trocando em miúdos, quando você faz uma análise mais apurada, essa graça ensinada pela igreja medieval não é graça nenhuma, não é verdade? Porque, afinal de contas, quem salva o pecador na mentalidade medieval era a igreja, né? Porque no entendimento deles a igreja era a portadora da graça salvadora e que ela administrava isso através dos sacramentos agora citados, tá? Desde o batismo até a extrema unção e até mesmo depois da morte, através das indulgências, o pecador poderia ser salvo. Brincadeira isso, né? Então Jesus morreu à toa, né? O seu sangue foi derramado à toa, né? Então, foi contra isso que os reformadores se levantaram. E na visão dos reformadores, a graça salvadora era ministrada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus e enfatizando a convicção que se harmoniza com aquilo que vimos, né? Com o sola Escritura. Então, somente pela Escritura o Espírito transmitia a graça salvadora pela qual chamava o pecador e o habilitava a crer naquilo que a Escritura ensinava. E isso nos leva a entender, então, que a salvação, do começo ao fim, é uma obra de Deus e que essa salvação era concedida pela graça especial de Deus aos seus eleitos, pelo Espírito Santo, pela Escritura, e que o pecador não cooperava de maneira nenhuma para a sua salvação. Basta ler Efésios 2. Né? Para a gente fechar aqui, o que somente a graça não quer dizer? Né? Vamos trabalhar a negativa, como nós temos feito, que isso vai ajudar a gente a pensar um pouquinho. Primeiro, somente a graça não significa que Deus crê em nosso lugar
ou que ele decide por nós em aceitarmos a Jesus como Salvador. Qual era a maneira reformada, e ainda é, para entendermos esse ponto que nós estamos trabalhando aqui? Bom, de maneira misteriosa, né, além da nossa compreensão, a graça salvadora opera em nossos corações de maneira que nós mesmos, de maneira voluntária e livre, escolhemos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, conforme a Escritura ensina. Tá? Então a graça, ela não anula a nossa humanidade, não é o nosso desejo, mas ela regenera nosso coração, liberta o nosso arbítrio, de maneira que podemos livremente receber o Senhor Jesus como o nosso Salvador. Segundo ponto, né? Somente a graça não significa que não precisamos nos esforçar, né, e usar de todos os nossos recursos possíveis para viver uma vida santa e reta diante de Deus. Como nós sabemos, nós somos salvos pela graça para vivermos de maneira digna diante de Deus e também dos homens. Então o Senhor Jesus nos salva não somente da culpa do pecado, como também do domínio dele em nossos corações. Então, quem de fato foi salvo pela graça, se esforçará até o fim e ao máximo para viver uma vida de retidão diante de Deus. Estou correndo aqui porque quero ficar naqueles 20 minutinhos de sempre, tá? Quero fazer um paralelo rápido aqui entre o sola fide e o sola gratia, ou sola gracia, beleza? Porque é muito importante a gente entender isso. Vamos lá. A fé, né, como nós já aprendemos, ela é o meio pelo qual nós recebemos a salvação conquistada por Cristo na sua morte e ressurreição. Agora, a graça é a maneira pela qual Deus nos concede esta fé, né? Não por nossos méritos ou obras, mas por puro e simples favor. Ou seja, é somente pela graça de Deus que nós podemos crer, né? Ou seja, por nós mesmos, nós não temos a capacidade para escolher ser salvos. Isso é impossível, né? Não temos essa capacidade de acreditar e confiar nas promessas de Deus, justamente por conta da corrupção profunda no nosso coração, causada pela queda de Adão, dos nossos primeiros pais, e é transmitida até nós por geração ordinária. Então, em outras palavras, o nosso arbítrio, né, é escravo do pecado e da incredulidade e não se move em direção a Deus e nem aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, a não ser que a graça de Deus mude o nosso coração e incline a nossa vontade e habilite o nosso coração a crer e aceitar as palavras de Deus. Tá bom? Para fechar, uma outra perguntinha para a gente pensar juntos aqui. Qual que é a implicação dessa doutrina reformada para os nossos dias? E vamos começar aqui falando sobre um pouquinho do que a igreja medieval ensinava, né? Bom, fora do catolicismo a gente viu que não tinha salvação, né? Fora da igreja medieval não tinha salvação. Mas até mesmo entre os protestantes dos dias de hoje, existe muito legalismo, né? A tentativa de merecer alguma coisa da parte de Deus através do esforço humano. Nós vemos, por exemplo, nos grupos neopentecostais, que existem a necessidade de ficar fazendo campanha, propósitos, compromissos, e frequentemente também em algumas igrejas bem falsas, heréticas, que eu poderia citar o nome aqui, mas vocês sabem muito bem, fiéis que acabam sendo, né, tocados pela palavra, tudo mais, que acabam saindo dessas igrejas, né, acabam sendo ameaçados, né, de perda de bens, né, se deixarem a sua igreja local para ir para outra. Heresia pura, a gente vê isso, né. Um outro ponto continua sendo uma marca exclusiva das seitas o ensino da salvação pelas obras, tá? E é por isso que é necessário que se continue a ensinar as boas notícias de que Deus salva pecadores pela graça somente, sem obras meritórias.
vitórias. E eu poderia acrescentar aqui um último ponto, que quando nós olhamos para o chão da vida, nós vemos que existem muitas pessoas por aí abatidas, sem esperança, né? Desesperadas, deprimidas, com a consciência e culpa, carregando aí um fardo enorme de pecado do qual não consegue se livrar. Né? Nós conhecemos pessoas assim, que cometeram tantos erros durante a sua juventude, né, até no seu estado já adulto, e fica aquele fardo, né? Ele está na igreja, aí ele peca, aí ele perdeu a salvação. Aí ele, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora para conquistar? Eu não tenho força, eu não mereço a salvação. E levam esse fardo, né? E quando nós destacamos que a salvação é pela graça, somente, isso aqui é um alívio, isso é um bálsamo, né? Isso é um divisor de águas para os corações, sabendo que essa graça, ela não depende de nós, ela não foi conquistada por nós e não é conquistada por nós, mas ela já foi ofertada por Cristo na cruz, tá? Certo, Raminhos? Eu quero concluir a nossa aula de hoje, né, do Sola Gratia. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu vou falar depois sobre os outros 2 faltantes solas, numa aula só, e a gente fecha então esse primeiro e rápido módulo, tá bom? Fiquem todos na paz, um fortíssimo abraço, que Deus continue abençoando a vida de vocês.